Eu quero falar um pouquinho hoje, acho que é um momento propício para isso, sobre sonhos, sobre planos, sobre perspectivas. E eu quero ler com vocês Provérbios capítulo 16. Provérbios 16, um texto que a gente já ouviu uma vez ou outra, tenho certeza, mas nós vamos ler de novo, que fique gravado no nosso coração. Livro de Provérbios, capítulo 16, verso 1, 2 e 3. Diz assim, Provérbios 16, verso 1, 2 e 3. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Confia ao Senhor as tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos. Amém. Irmãos, uma noite como essa, não tenho dúvida que se cumpre Salmo 103, verso 1 e 2, quando o salmista nos ensina a gratidão, quando ele fala: bendize minha alma ao Senhor, tudo que é em mim bendiga o seu santo nome. E aí ele insiste, no verso 2, bendize a minha alma ao Senhor, não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Completar mais um ano de vida é contar as muitas bênçãos. E quando a gente para um pouquinho para contar as bênçãos, e contar ali sentido figurado, porque nós não sabemos enumerar tantas que são, mas quando a gente para um pouquinho nesse dia a dia tão atribulado que todos nós temos, o sentimento que vem ao coração é gratidão, porque a gente percebe que Deus faz muito pela gente, às vezes sem a gente pedir, às vezes sem a gente perceber, às vezes sem a gente lembrar, mas Deus está sempre fazendo algo pela gente, sempre fazendo algo pela nossa família, sempre cuidando de nós, cumprindo as promessas dele na nossa vida. E fazer mais um ano de vida, completar mais um ano de vida é momento de gratidão. Mas como já disse, também é momento para a gente olhar para diante, olhar para o futuro, olhar para frente, nos colocarmos nas pontas dos pés e olhar para o horizonte, para o que está por vir, porque a vida vai seguindo. A vida vai seguindo e conforme a vida segue, a gente vai seguindo com os nossos sonhos, com as nossas perspectivas, com as nossas realizações. E nós temos muitos, irmãos, temos muitos sonhos, todos nós temos. Se nós perguntarmos para uma criança de 10, 12 anos, ela tem sonhos. Se nós perguntarmos para uma avó de 99 anos, ela tem sonhos. Todos temos sonhos, isso é natural do ser humano. É desejar o dia de amanhã, é contemplar o adiante, olhar para o dia de amanhã. E quantos sonhos nós temos? Uns que vão se cumprindo, uns que se realizam, outros que não se realizam. E glória a Deus também pelos sonhos que não se realizam, pelos desejos do nosso coração que não se realizam. Eu lembro que quando criança tinha muitos sonhos, mas nunca passava pela minha cabeça o de ser pastor, o de ser pregador do evangelho. Glória a Deus que os meus sonhos de infância não se cumpriram, porque hoje eu não me via fazendo outra coisa. Nós temos sonhos que se realizam, outros que não se realizam. E toda a biografia, toda a história de vida vai ser marcada por momentos onde nós vamos ter resposta positiva no que diz respeito aos planos, às aspirações, às metas de vida. Mas toda a biografia de vida também vai ser marcada por sonhos que vão se frustrar, por idealizações da nossa vida que não vão acontecer do jeito que a gente sonhou, do jeito que a gente almejou. E muitas pessoas, diante da não realização dos seus ideais de vida, ficam frustrados, se tornam pessoas amargas, pessoas que se sentem equivocadamente injustiçadas por Deus, abandonadas por Deus. E quando nós olhamos esse texto é maravilhoso. Se você prestou atenção, ele começa falando sobre os nossos planos, sonhos, aspirações. Ele começa com uma frase de impacto e termina com uma frase de impacto. Se a gente juntar a parte A do primeiro verso e a parte B do verso 3, fica maravilhoso. Ficaria assim, o coração do homem pode fazer planos e os teus desígnios serão estabelecidos. Olha que maravilha! A vida seria sonhar, realizar, planejar, concretizar, almejar, concretizar, sonhar, realizar. Seria fácil, querer, poder fazer. Mas entre o fazer planos e os desígnios estabelecidos, o sábio ensina mais algumas outras coisas para nós. 3 coisas que estão entre os planos que nós fazemos
e os desígnios estabelecidos. 3 ensinos maravilhosos que esse provérbio traz para nós, meus irmãos. O primeiro deles é que o homem pode fazer planos, mas é Deus quem sabe o que é melhor para nós. Isso fica muito claro no primeiro verso. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Nós fazemos planos e nós corremos atrás da realização dos nossos planos, porque a gente acredita piamente que nossos planos se realizando, que na realização das nossas ambições, dos nossos desejos, nós vamos encontrar felicidade. Nós fazemos planos e ninguém faz um plano para engavetar o plano. Nós fazemos sonhos, elaboramos metas de vida e acreditamos que na realização disso está a nossa felicidade, está a razão da nossa vida, está a nossa alegria. Eu planejo porque eu acredito que se eu concretizar os meus sonhos, isso será o melhor para mim. Mas eu pergunto, irmãos, o que nós sabemos dessa vida? O que nós sabemos além desse minuto que nós estamos vivendo hoje? Quantas vezes nós choramingamos por algo que nós queríamos tanto e não se realizou? Quantas pessoas, meus amados irmãos, colocam o amor de Deus, a misericórdia de Deus, colocam o próprio Deus em xeque-mate, em dúvida, porque percebem em algum momento da sua vida que a sua vida não está do jeito que ele idealizou lá atrás. Quando a pessoa faz uma autoanálise, e muitas pessoas fazem isso, da sua vida, e ela olha o momento de vida dela e ela percebe que ela não é a pessoa que ela desejou ser lá atrás. A vida dela hoje não é o mar de rosas, ou a família dela não está do jeito que ela sonhou, idealizou, a vida profissional, a vida pessoal, e aí a pessoa se revolta contra Deus. Quantas pessoas nesse momento desistem da sua fé, desistem de confiar em Deus, de esperar em Deus. E aí a pergunta é, por que essa pretensão que nós temos? De onde vem essa pretensão, essa arrogância de pensar que nós sabemos alguma coisa, meus irmãos? Deus é quem sabe qual é o melhor caminho. Deus quem sabe, é Deus quem tem a palavra final, o sim e o amém sobre as nossas vidas. Contei isso na igreja, essa história, e me permita contar aqui agora. Conta-se uma história que ilustra bem essa situação da nossa pequenez diante das estradas da vida. Conta-se a seguinte história: o homem tinha um único filho, e um dia o filho dele saiu para trabalhar no bosque e se perdeu no bosque. E o vizinho veio para ajudar a procurar o filho do seu companheiro. E ele disse assim: puxa, enquanto eles caminhavam bosque adentro, ele disse: puxa, como que você é infeliz, como que você é desgraçado nessa vida, o único filho que você tinha, e ele sai para trabalhar no bosque, para trabalhar, e ele se perde, puxa, mas que infelicidade sua. E o pai do menino respondeu só o seguinte: o que eu sei dessa vida? Acharam o menino, foi aquela felicidade, aquela alegria. Quando eles estavam voltando, acharam os cavalos que estavam soltos no bosque, perdidos no bosque. Trouxeram os cavalos, amarraram os cavalos lá no estábulo, belos animais. Aí o vizinho disse: puxa, como que você é sortudo, a gente saiu para procurar o seu filho, achamos esse monte de cavalo agora, tá rico, nossa, a tua fazenda agora tá valorizada, que beleza, como você é sortudo, cara, queria ser que nem você. E o pai do menino respondeu: o que eu sei dessa vida? Passou um tempinho e vieram os ladrões para roubar os cavalos. O menino foi defender, tomou um tiro na perna, ficou coxo, ficou manco. Aquela perninha dele nunca mais foi a mesma. Quem vem lá? O vizinho. Você dá risada, né, Cris? Poxa, estava começando a acreditar que você estava com sorte. Mas estou vendo que você é um amaldiçoado. Não é possível, cara. Como que você é pé frio? Agora vem aí, olha, para roubar os cavalos, teu filho fica manco. Nossa, mas como que pode isso? Meu Deus, você não fala nada. E o pai do menino só disse assim: o que eu sei sobre isso? Passou um tempo, meus irmãos, estourou uma guerra naquela província, e todos os filhos de cada fazendeiro foi convocado para a guerra, e a maior parte deles morreu na guerra. E o único filho daquela vizinhança que não foi para a guerra foi o filho daquele homem, porque ele mancava de uma perna. Quem vem lá? O vizinho, né? Poxa, esse cara de sorte que você é, o meu filho não voltou, mas o seu filho voltou. Como que você é bem-aventurado, como você é feliz, como você é isso, como você é aquilo. E o pai do menino só respondeu: o que eu sei sobre isso?
Irmãos, isso ilustra muito bem o que nós sabemos dessa vida. Enquanto nós não chegamos diante do Senhor, enquanto nós não chegamos lá na glória, o que nós sabemos dessa vida? E às vezes nós somos tomados pela pretensão de que os nossos planos têm que se realizar, que os nossos caminhos têm que se concretizar, que Deus tem que nos abençoar, que Deus tem que falar o sim e o amém sobre todas as nossas aspirações. E o texto nos diz aqui que nós podemos fazer planos. O fazer planos não é ruim, é bom, é necessário. Quem não tem plano não tem perspectiva de vida, mas o bom é submetê-los ao Senhor, porque a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Nosso grande erro é que nós não podemos confiar em nós mesmos, nós não podemos deixar nos convencer por nós mesmos que nós sabemos o qual é o melhor caminho para nós. A resposta certa vem do Senhor. O apóstolo Tiago, no capítulo 4, do verso 13 ao 17, parece que combinou com o sábio, quando o sábio escreve esse provérbio. Ele fala assim: olha, vós que dizeis, amanhã iremos para tal cidade ou para lugar tal, e lá moraremos, negociaremos, ganharemos dinheiro, passaremos tantos anos, tantos meses, isso é vão. Vocês deveis dizer assim: se Deus permitir, para lá iremos, lá negociaremos e lá ganharemos dinheiro, ou lá viveremos assim e assado, conforme Deus permitir. Irmãos, nossa vida é falha, e a nossa vida voa sobre a face da terra. Então o caminho da vida feliz é submeter os nossos planos a Deus. Nós não temos tempo a perder. Olha esse moleque andando para lá e para cá, essas crianças, olha o Arthur para lá e para cá. Parece que foi ontem que ele nasceu. A Júlia Helena nasceu essa semana. Gente, daqui a pouco ela está andando lá na igreja. Está lá mexendo no teclado, puxando um, puxando o outro. Gente, a vida passa. Se você prestar atenção, foi ontem que a gente fez 18 anos. Eu me lembro quando tinha 15, 16, e a gente teimava com a mãe da gente e via aquela resposta clássica, enquanto você não tiver 18 anos, você não manda no seu nariz. E eu ficava, puxa, mas falta quantos anos para fazer 18? Gente, o tempo voa. Aí o menino quer fazer 18 anos para tirar sua carta. Ele acha que precisando de carta ele tem independência do pai e da mãe. Só que ele não tem dinheiro para comprar carro, precisa dar com o carro do pai, Valdo? Tem dinheiro nem para pôr gasolina. Se o carro quebrar no caminho, é o pai que vai socorrer. E a gente fica querendo que a vida passe. E a vida passa depressa, a gente não tem tempo a perder, meus irmãos. A vida é uma experiência única. E para que a vida seja bem aproveitada, o segredo é submeter os nossos caminhos a Deus. Deus, Senhor, Pai querido, essa é a vontade do meu coração, mas qual é a tua vontade? Deus, esse é o meu querer, mas qual é o teu querer? Porque, irmãos, mais do que ter um desejo atendido, o importante é viver e viver segundo o coração de Deus. Mais do que chegar lá no fim da vida e falar, puxa, consegui isso ou aquilo, fui bem-aventurado nisso ou naquilo, é chegar lá no fim e falar, por Deus, eu cheguei aqui e consegui isso ou aquilo. Por Deus, estou aqui e fiz isso ou aquilo. Nós temos submetido nossos planos de vida a Deus. Esse é um momento, não só pelos irmãos que fazem mais anos de vida, mas para a nossa existência de vida. Temos buscado essa sabedoria de Deus, de submeter os nossos planos a Deus. Segunda coisa que esse provérbio ensina para nós. Primeiro, Deus é quem sabe das coisas. Deus é quem sabe. Segundo, Deus sabe o intento do nosso coração. Porque o verso 2 diz algo maravilhoso. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Alguém tem uma versão diferente? Tem uma outra versão que diz assim, mas Deus conhece o coração. Alguém tem essa versão aí? Acho que a NVI está assim, mas Deus conhece o coração. Interessante, Quando nós queremos uma coisa, nós encafifamos com uma coisa, nós teimamos com uma coisa, a gente não percebe se isso é bom ou ruim. Quando a questão é ter o objeto do meu desejo, eu não vou medir esforços. É mais ou menos quando a gente quer comprar carro, trocar carro, e mulher tem um olho aguçado para isso, E a gente leva o carro para a mulher ver, a mulher fala, olha, não compra esse carro, não compra esse carro não está bom. Eu levei um carro, antes de comprar o que a gente está lá em casa, eu levei um City, e estava, perdão a expressão, estava uma sarna para comprar o tal do City, O Ciro comprou, deu uma voltinha no dedo, falei, tem que comprar um City, vou comprar um City.
né? Fui lá, saí da agência, conversando com o cara, e vai. Mandou arrumar o carro, lavar, levei o carro. Larissa deu uma volta no carro e falou: Tim, não vai comprar esse carro. Porque esse carro não tá bom. Ó, tem um barulho aqui, tem um barulho ali. Acelerei, tava rajando, né? Irmão, eu não ouvi o motor rajando, né? Pra mim tava lindo. Eu falei: Larissa, não acredito, olha que negócio. Olha os juros que o cara vai fazer nesse carro. Vai comprar esse carro, vou te contar o que vai acontecer. Ela falou assim: nós vamos comprar esse carro vai fundir o motor e nós vamos ficar na mão. E aí, irmãos, bate aquele medo, né? Vai que eu compro e concretiza. Aí o que a gente vai ouvir, Robson? O que vai ouvir, Marcelão? Eu não te falei. Quando a gente quer um negócio, irmãos, a gente, para ter o objeto do desejo, a gente faz qualquer coisa. E nós não pensamos, e às vezes nós queremos e elaboramos planos, mas Deus conhece o intento do nosso coração. Deus sabe às vezes por que nós queremos tanto algo na nossa vida. Deus conhece, por isso Tiago fala de novo: às vezes vocês pedem e não recebem, porque pedem mal. Às vezes nós elaboramos planos lindos, colocamos tudo diante de Deus, mas são planos que nascem de um coração não tratado por Deus. São elaborações que nascem de um coração endurecido para a vontade de Deus, um coração magoado, chateado, e nós colocamos tudo diante de Deus. Elaboramos algo lindo, mas Deus sabe quais são as reais intenções do nosso coração. E aí ele fala: Deus, se o Senhor fizer isso, olha, eu vou abençoar fulano, vou abençoar ciclano. Deus, se o Senhor me der isso, me der aquilo. E às vezes Deus sabe que nós queremos, às vezes é para nos gabar. Nós queremos tal coisa, isso, aquilo, para esfregar na cara de um parente que nunca ajudou a gente, para dizer para alguém: olha, tá vendo, você duvidou de mim, consegui, tá aqui, ó, minha realização tá aqui, ó, meu feito tá aqui. Deus conhece as nossas intenções, Deus sabe quais são os nossos planos, e por isso nós temos que fazer uma autoavaliação, porque às vezes nos dói tanto quando Deus diz não para um plano nosso. Por quê? O que está em jogo na verdade? O que nos dói tanto? Por que nos melindramos tanto? Nos sentimos tão desfavorecidos, tão magoados, quando a resposta de Deus é não para algo que a gente quer? E aí nós vamos fazer uma avaliação sincera. O que está em jogo? É o que Deus quer ou o que eu queria para mostrar para alguém, para provar alguma coisa, para mim mesmo, de repente, não sei. Às vezes nós, diante dos planos da vida, nós temos que fazer esse check-up. Quais são as nossas intenções? Quais são os desígnios que estão no nosso coração? Às vezes todos os caminhos dos homens são puros aos seus próprios olhos, diz. E às vezes nós queremos, e Deus olha para nós e diz: filho, você quer tudo isso, e eu sei porquê, mas não é para me servir. Filho, você quer tudo isso, mas você ainda não deixou para trás, mágoas, rancores, e por isso que você quer tanto isso. E às vezes isso é real na nossa vida. Nós queremos coisas que não tem nada a ver com Deus, e a gente quer que Deus fale o amém e o sim. E a gente fica emburrado com Deus quando Deus fala não. Porque Deus pesa os espíritos, irmãos. Deus conhece o coração. Todos os caminhos do homem são puros, mas Deus conhece o coração. Então a pergunta mais importante do mundo é: por que eu quero isso? Por que esse é o meu sonho? Por quê? E por último, o coração do homem pode fazer planos, mas só Deus é digno de glória e louvor. O provérbio termina no verso 3 dizendo: consagre ao Senhor tudo o que você faz. Verso 3. Amados, toda a honra, toda a glória, todos os louros das nossas conquistas não são nossas, são do Senhor. Um bom plano de vida é aquela vida que glorifica a Deus. Um bom plano para nós almejarmos é aquele que no final renderá glórias e honras ao Senhor. É ao Senhor que nós consagramos, é pelo Senhor que nós caminhamos, é a Ele que nós dedicamos. Um bom plano é aquele que nós gestamos em oração. E abra um parênteses: às vezes a nossa resistência em orar sobre determinada questão já é uma resistência nossa em relação a dessintonia, falta de sintonia com a vontade de Deus. Eles não sabendo que lá não é de Deus, então a gente fica meio resistente em colocar aquilo em oração, Porque a gente sabe que quando a gente orar, Deus vai falar: isso não é legal para você, Não é por aí, meu filho, não é por aí, minha filha. Às vezes a nossa resistência em colocar diante de Deus em oração já indica isso, que não é o caminho correto. E aí o sábio diz
Confia no Senhor as tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos. Quais são os nossos planos? Os nossos planos são bem-sucedidos quando eu os submeto à aprovação de Deus, quando eu permito que o Senhor sonde o meu coração em meio ao processo, e quando os frutos do que quer que eu tenha como vitória na minha vida, eu puder tributar a glória a Deus. Esse é o sentido da nossa vida. Nós possamos pensar um pouco na nossa caminhada, e eu não sei quais são os seus sonhos, suas perspectivas, mas que nós possamos entregar tudo ao Senhor, e deixar que Deus sonde o nosso coração, que Deus nos faça entender que Ele prova o nosso coração e Ele vai direcionar a nossa vida, que nós possamos olhar a nossa caminhada, onde nós já chegamos e aonde nós queremos chegar, e se for de Deus e para a glória de Deus nós vamos chegar, que nós possamos completar mais um ano de vida, junto com os nossos irmãos, que nós possamos na nossa vida ter essa humildade de colocar tudo na mão do Senhor. O que nós sabemos dessa vida? Nada, meus irmãos, nada. Nós não temos a garantia do dia de amanhã. E olha que eu estou chutando bem longe, né? A garantia de 10 minutos daqui para frente. Chutei longe de novo. Eu não tenho garantia dos próximos 5 segundos. Eu não tenho. Por isso meus planos precisam estar nas mãos de Deus. A minha vida nas mãos de Deus. Essa é uma vida que faz sentido. Essa é uma caminhada que faz sentido. Uma vida nas mãos de Deus. Uma vida cuja história esteja totalmente nas mãos de Deus. Uma vida cujo Deus tenha total liberdade para agir, para trabalhar, para lapidar, para direcionar. Essa é a vida que faz sentido. Essa é a vida que traz verdadeira felicidade existencial, não temporária. A felicidade temporária não precisa de Deus. Felicidade temporária, passageira, a gente precisa de Deus para isso, mas são passageiras, temporárias. A vida que faz sentido é essa vida que é construída, planejada, pensada debaixo das mãos de Deus. Que seja assim na nossa vida, para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém?